O programa está oficialmente aberto. Você está no quadro Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Guiar, que fica na rua Gabriel Pisa, número 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. Bem, o chopp de hoje é o Blue Moon, a lua azul, que é da Molson Coors Brewing Co., da cidade de Chicago, no estado de Illinois, nos Estados Unidos da América. Segundo seu site, ele nasceu do amor pelo beisebol, sim, o beisebol, aquele esporte com taco, que é pouco difundido aqui no Brasil. Algumas pessoas conhecem, outras não. Contudo, em um dos capítulos dos Simpsons, em que o Homer faz uma dieta etílica, digamos, neste capítulo ele vai a um estádio de beisebol, o Diamante, se o nome do estádio é Diamante, porque ele tem o formato de o campo, na verdade, tem o formato de um diamante, e começa a assistir o jogo, todo mundo se divertindo, menos ele, porque está sóbrio. Aí qual que é a conclusão dele? Esse jogo é chato, meu. Vamos lá. Todavia, o Blue Moon foi criado pela Sandlot Brewing em Denver, no Colorado, em 1995. Uma cervejaria que tinha o objetivo de produzir cervejas artesanais inspiradas nos estilos belgas, só que com um toque refrescante. Entre as muitas cervejas fabricadas pela Sandlot Brewing, a preferida dos fãs surgiu e, ao autêntico estilo do beisebol, foi batizada de Barrel Slide Wheat. Wheat, que é de Wheat Beer, cerveja de trigo, e Belly Slide, que significa deslize de barriga. É um peixinho que o jogador efetua com o objetivo de alcançar a base com as mãos. Se ele dá um mergulho de barriga, sabe do peixinho que o pessoal faz no futebol? Para alcançar a base com a mão e tomá-la. Isso é interessante, você vê que na cultura norte-americana eles têm muito essa coisa da tomada de território. Isso é ensinado para as crianças logo cedo a partir dos esportes. Isso entra na psique do cidadão e começa a balizar as escolhas dele. Todas as escolhas que o cidadão passa a fazer a partir daí, em função desse algo a mais que está no seu subconsciente, gira em torno disso, tomada de território. Aqui no Brasil a gente não tem muito isso, por causa do futebol. O futebol não é um esporte de tomar território, é uma coisa mais assim, de qualquer jeito. E essa coisa de entrar na psique das pessoas é complicado, porque a pessoa passa a medir a sua vida com base em conceitos que estão lá dentro. Ela não sabe. Por exemplo, o Brasil tem muita cultura do cara ser corno. Isso é terrível. O adultério é levado aqui como objeto de escárnio. E isso entra na mente das pessoas e a pessoa acaba achando bonito, acaba achando engraçado, acaba vendo o traidor como esperto e o traído como um otário. Ah, mamãe, mas isso não tem na cultura norte-americana, não existe a traição. Existe em todas as culturas, só que a forma de tratamento é diferente. Lá eles não aceitam isso. Aqui é objeto de escárnio e, como tal, você vê o Brasil, essa pátria e essa corrupção que vem de corromper o coração. O coração dos brasileiros é corrompido pelo quê? Pela psique, ou psique, cada um fala do jeito dele. Isso está lá no subconsciente, martelando e balizando as suas escolhas, as suas ideias. Contudo, foi somente quando alguém disse uma cerveja tão boa assim só aparece uma vez a cada lua azul. Nota, a citação é oriunda do aforismo Once in a Blue Moon. Once in a Blue Moon, uma vez na lua azul, dado que o termo lua azul se refere à ocorrência de uma segunda lua cheia em um mesmo mês. Todavia, essa raridade foi transformada em poesia por Lawrence Hart e em melodia por Richard Rodgers na canção Blue Moon de 1934, a qual foi imortalizada no primeiro e homônimo álbum de Elvis Presley, que foi lançado em 1956, e que, na minha versão rastaquera, expressa essa ocorrência com os seguintes versos: Lua azul, você me viu sozinho, sem um sonho no meu coração, sem um amor só meu. Lua azul, você sabia exatamente a razão de eu estar ali.
Você me ouviu rezar em prol de alguém que eu pudesse realmente amar. E então, de repente, surgiu diante de mim a única pessoa que meus braços jamais abraçaram. Ouvi alguém a sussurrar: por favor, me adore. E quando olhei, a lua havia se tornado dourada, lua azul. Agora não estou mais só, sem um sonho em meu coração, sem um amor só meu. De volta ao texto do site da Blue Moon, e assim nasceu a Blue Moon Belgian White Belgian Style with Ale. Atenção agora. Já que, sabendo que o paladar americano apreciaria um pouco mais de brilho do que a acidez típica de um Wit belga, a Blue Moon Belgian White Belgian Style with Ale foi produzida com casca de laranja Valência para alcançar aquela doçura sutil e a assinatura única que todos conhecemos e amamos hoje. Nota, a laranja Valência não é espanhola, tem ascendência espanhola, contudo é norte-americana, dado que, nos anos 1850, ela surgiu na Califórnia quando o agrônomo William Wolfskill comprou dos padres da missão de San Gabriel as sementes e mudas das Spanish Sweet Oranges, as doces laranjas espanholas, e, através de um processo de hibridização, as aprimorou até chegar na laranja em questão, que ganhou a alcunha de Valência em função de ter uma doçura que se equiparava com os das laranjas da cidade espanhola. Voltando, inicialmente, se enfrentou um certo ceticismo ao apresentar este novo estilo de cerveja aos consumidores, dado que, na época, o mercado norte-americano de cerveja estava saturado de lagers e a aparência turva da cerveja de estilo Belgian White, que não era filtrada, era desconhecida e os poucos que conheciam não apreciavam. Nota, essa repulsa que alguns norte-americanos tinham em relação à cerveja turva não é novidade. Veja o Boteco do Mamá, a Field Days, cujo link está na descrição. Sim, existia uma certa repulsa, porque o pessoal via essa bebida turva e ficava meio assim, será que esse negócio é assim mesmo? Não está estragado. E essa repulsa a coisas turvas, que dá essa noção de não estar filtrada, e não está filtrada mesmo. Tanto é que isso aqui é o fermento dela que dá esse efeito. Tanto é que eu falo sempre, quando você compra uma cerveja Wit, uma cerveja de trigo, seja uma Wit Beer ou só a Wit, o que você faz? Você vira a garrafa de cabeça para baixo lentamente, com muito cuidado, para mantê-la sossegada, a fim de que aquele fermento que está no fundo, ele se espalhe pelo líquido e dê essa aparência turva, leitosa. Tanto é que a Weihenstephaner, quando o pessoal coloca aqui no Weissglas a cerveja, o que faz? Ele vai colocando, e quando sobra aquele resto no final, ele dá uma chacoalhada, a fim de jogar a espuma e o fermento para que ele desça, dando esse aspecto leitoso, esse aspecto white, por isso chama White Belgian. Com detalhe, eu falo da questão do líquido turvo. Não sei se vocês se lembram de Volta para o Futuro 3, lembra? Cinemateca do Mamá, De Volta para o Futuro 3. Tem uma cena em que o Marty McFly chega no Velho Oeste e ele encontra o pioneiro dos McFly, o primeiro irlandês com esse sobrenome, que chegou lá na região de Hill Valley. E ele, como sempre, ele cai na casa da família dele. Toda a história ele acaba na casa da família dele, às vezes até na cama da mãe dele, sem saber. Negócio meio pornô. Se você parar para imaginar, tem uma provocação, tem uma pegadinha pornô nesse De Volta para o Futuro. E aí ele vai lá comer com a família dele e eles dão para ele água. Você quer um copo de água, senhor visitante?
E a senhora McFly dá para ele um copo de água. A hora que ele pega o copo de água e levanta assim, aquela água tá amarronzada. Não é nem um turvo assim bonito, é um turvo amarronzado, meu. Cara, era barro, meu. Os caras bebiam barro, meu. Não é à toa que viviam tanto. Os caras tudo... Sei lá, meu, ficava... Só devia dar uma força. Que tem aquele negócio lá, aqui tem a lama negra aqui de Peruíbe, que a mulherada passa pra ficar bonito. Eu acho que o barro faz bem por dentro e por fora. Sei lá, meu. Em todo caso... Por fim, ao ser introduzida no mercado, foi notado que os garçons estavam servindo a Blue Moon com uma fatia de limão. Sim, eles colocaram uma fatia de limão. Tem uma lua mesmo aqui, que é um acompanhamento típico para a acidez característica de uma vite belga. Logo, sabendo que não estávamos produzindo uma vite belga comum, insistimos em vender a Blue Moon de bar em bar com sua própria guarnição, uma rodela de laranja para ajudar a realçar o aroma cítrico e, por sua vez, elevar a experiência de quem bebe. Então, aqui no Empório Lauro Guerra, tá vendo? Aqui o Zé foi diferente, ele coloca dentro do copo. O pessoal costuma pôr na borda, mas na borda ele não vai ter tanto efeito assim, é melhor aqui dentro. Ademais, esse chopp de trigo estilo belga é feito, além da casca de laranja Valência, com coentro, sim. Atenção, os malucos aí. Ele tem coentro na fórmula, ele não tem gosto de coentro. Atenção, presta atenção aí, tem muito idiota assistindo. E vocês assistem aqui o Cuesta Verde para... Primeiro, ponto principal, para deixarem de ser idiotas. Tinha até aquele livro do Olavo, tudo que você precisa saber para não ser, é o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota. Aqui eu vou fazer um livro também, tudo que você precisa saber para não ser um idiota, quer saber tudo. Não tem gosto de coentro, o coentro não é adicionado depois, ele é adicionado durante o processo de fermentação para dar esse aspecto, essa leveza para ele, ok? Vamos lá, segundo o site, o Blue Moon se harmoniza com frutos do mar e pratos asiáticos. Sim, você que curte uma culinária tailandesa, ó. Por fim, seu ABV, o teor alcoólico por volume, é de 5,4% moderado e o IBU, a unidade internacional de amargor, é de 9, considerado baixo também. Ou seja, não é um chopp para lunáticos. É que vamos fazer uma... Perfumadíssimo. Você vê que o perfume dele, você sente a laranja, claro, o fato de ter uma rodela de laranja, o buquê da laranja, aquele cheirinho de laranja fica muito evidente, mas ao mesmo tempo também se sente o malte de trigo, aquele malte de trigo, aquela característica do trigo muito gostosa também, meio abiscoitada, assim, é uma laranja com uma pegada biscoitada no final. Magnífico, perfumadíssimo, perfumadíssimo. A cor, como vocês já viram, turva, linda. E o que você sente? Degustação. Primeira coisa, faz notória a intensidade dela. Eu falei quando eu tratei da última, a Catarina Sour, que era aquela sobremesa líquida, eu falei muito da questão da cremosidade dela. Essa aqui tem uma cremosidade igual, se não maior. É muito mais cremosa do que ela. Só que você sente o peso do copo. Pô, mas esse é um copo de 500, mas não interessa, meu irmão. Ele parece que tem um quilo de chopp. Ele é pesado, é um corpo muito forte, muito gostoso. Você coloca na boca, é muito prazeroso degustá-lo, o tato dele é muito prazeroso. Quanto ao sabor, vamos lá, que isso é um capítulo à parte. Aqui, essa pegada abiscoitada dele é sensacional. E a laranja ela vai
também ganhando sua... Como é que fala? Eles não entram em confronto, se harmoniza totalmente. Parece que um contribui para o outro. A laranja valoriza essa pegada biscoitada e a pegada biscoitada valoriza o frescor da laranja. Ok? O coentro, por que ele é colocado? Ele é colocado por quê? Porque as propriedades do coentro, o coentro, quando você põe na boca, ele tem um tom muito grave. Contudo, esse tom grave, ele acaba anulando a acidez, as partículas de acidez do chopp e o deixando bem leve. Tanto é que, embora ele, como falou aqui, o paladar americano apreciaria um pouco mais de brilho do que a acidez típica de um wheat belga, ou seja, ele é para o paladar norte-americano. O norte-americano não gosta dessa acidez, então eles utilizaram na fórmula o coentro com o fim de anular essas pontadas, essas notas mais agudas de acidez, ou seja, para deixar esse chopp aveludado. Eu diria que um chopp aveludado, ele é gostoso de beber, perfumado, é um chopp fantástico. Ou seja, não é um chopp para lunáticos, ok, gente? E, dito isto, eu encerro o programa de hoje, esta deliciosa reportagem que eu faço só para vocês. Veja como mamar. O que o mamar não faz por vocês, hein, gente? Dito isto, quero agradecer a todos e até a próxima. Bye!